Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo CSHG Renda Urbana, código de negociação HGRU. É um fundo do pessoal da CSHG, da Credit Suisse Hedging Grifo, a mesma equipe também que cuida de outros fundos como o HGRE e o HGCR. E esse fundo ele é especializado em imóveis urbanos que não sejam shoppings, logística ou lajes corporativas. Então ele está mais focado em imóveis de varejo e educacionais. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FII e digitar ou o código ou um pedacinho do nome do fundo. Aqui então a gente vai ver algumas características básicas dele. A gente vê a data de constituição, que ele é de julho de 2018, então levando em consideração que a gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2020, um fundo aí com cerca de 1 ano e meio de existência, ainda bem novinho, porém um fundo que já encerrou a sua segunda emissão de cotas e já tem um patrimônio, um tamanho muito robusto. A gente pode ver aqui na aba de cotações que ele, pegando aqui todo o histórico, foi lançado a R$100, como a grande maioria dos fundos atualmente é lançado. Manteve aí dentro aí dessa janela de até R$115 por aí, até mais ou menos, vamos dar um zoom aqui mais de perto, até mais ou menos aqui o comecinho de novembro de 2019. Depois ele veio subindo e hoje ele já vem há várias semanas rodeando aqui essa faixa entre 130 e 140 reais a cotação, né, o valor por cota. Se a gente vai ver aqui os dividendos, a gente vai ver que a última distribuição foi de 68 centavos, o que é o valor que tipicamente o fundo distribui, o que, levando em consideração o valor de hoje, quando a gente grava esse vídeo, o fundo está 135, dá 0,5% ao mês. E levando em consideração os últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 8,22, o que equivale, em relação ao valor atual, um pouquinho acima de 6% ao ano. Em relação ao valor do IPO, o valor de lançamento do fundo foi R$100, dá 8,22%. Se a gente pega aqui o histórico do fundo, um histórico curto, porém um histórico que chama a atenção pela consistência, onde o fundo tradicionalmente divulga exatamente os mesmos 68 centavos por cota, com alguns meses com uma distribuição acima, porém até esse momento nenhuma distribuição abaixo disso. Como é habitual na grande maioria dos fundos imobiliários, ele anuncia no último dia útil de cada mês e ele faz o pagamento ali no final da primeira quinzena, ali entre os dias 12, 13, 14 e 15 do mês seguinte, né, do mês subsequente. Olhando aqui o valor patrimonial das cotas, as cotas estão a um valor patrimonial de R$ 108,30, o que dá uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,25. Ou seja, enquanto o fundo ele tem um valor patrimonial da ordem de R$1 bilhão, lembrando que aqui a gente está falando com referência janeiro de 2020, o valor de mercado do fundo passa aí de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Se a gente observar, é um ágio que o fundo não costumava ter. Ele negociava a um patamar aí muito perto do par, né, do 1,0, um pouquinho acima disso, 1,05, 1,10, 1,08, e nos últimos meses ele subiu um pouco, ele foi para a base aí de 1,2. Em quantidade de cotistas, a gente vai ver que ele passa aí já de 30 mil cotistas. E quando a gente olha o histórico dele, claro, um fundo muito novo, né? Começou com menos de 100 cotistas e foi crescendo devagarzinho. Chegou aí a 2.000 cotistas, 3.000 em setembro de 2019 e a partir daí sim,
principalmente depois da última oferta pública. Ele saiu aí da base de, vamos tirar uma média de 5 mil cotistas, e hoje já bate 30 mil cotistas, multiplicou por 6 em 2 meses, vamos arredondar. E claro, aumentou a quantidade de cotistas, tem mais cotas, naturalmente também a liquidez aumentou muito. Se a gente olhar fevereiro de 19, por exemplo, no mês inteiro foram 200 e poucas negociações, 238 para ser bem exato. E fevereiro, que ainda está no seu segundo terço, já teve mais de 48 mil negociações. Não vou considerar janeiro, porque foi quando foi liberada as cotas da oferta pública, então aqui a gente precisa ter um pouco de parcimônia. Obviamente são sempre meses com distorções. Porém, a gente vê que a liquidez aumentou muitíssimo, uma média diária que já não era baixa aí de 1 milhão, né, 2 milhões nos últimos meses antes da oferta. Claro, em janeiro foi para 14 milhões, a gente pode até ignorar esse valor para a gente olhar uma tendência, mas em fevereiro a gente está com uma média diária acima de 8 milhões de reais por dia. Agora a gente vai ver aqui então o último relatório gerencial. Esse relatório ele é divulgado mensalmente, assim como os outros fundos da CSHG, tem sempre esse relatório mensal. Alguns fundos da CSHG inclusive fazem algum relatório anual maior, mais completo. E aqui a gente vê o fundo, claro, ele terminou a emissão de cotas muito recentemente e ele está fazendo a alocação, na verdade terminando a alocação. A alocação foi feita em pouquíssimas semanas depois que o fundo recebeu esse valor. Ele tem o primeiro imóvel dele, durante muito tempo ele só tinha um único imóvel, que é uma área alugada para o IBMEC, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, onde também foi feita uma grande expansão. Aqui no mapa, toda essa área, vamos chamar assim, amarelada, são áreas novas que foram criadas para o IBMEC, e algumas áreas foram reformadas, que são essas áreas em tons vermelhos. Aqui tem toda a descrição do resultado do fundo, quanto ele vem distribuindo. Se a gente olhar nos últimos 12 meses, a gente vê que o fundo, inclusive, tem algum resultado aqui ainda a distribuir, algum resultado acumulado. Se a gente olha 2020, no caso mês de janeiro apenas, ele teve um resultado de 8 milhões e 600 mil reais e anunciou um rendimento de 6 milhões e 600 mil reais. Então, esse valor, lembrando que todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu resultado semestral, janeiro a junho, julho a dezembro. Então, alguns fundos dá para a gente ficar de olho em algum resultado que o gestor esteja acumulando, porque até o final do semestre ele vai ter que distribuir esse valor. Ou, claro, teria que chamar uma assembleia para poder reter, que é uma coisa que pouquíssimos gestores fazem. Aqui a gente tem, ele coloca esse saldo acumulado aqui de maneira bastante explícita, então dá para acompanhar facilmente. E vamos dar uma olhada nos ativos. Na carteira dele, 72% está em imóveis, ele tem uma pequena participação aqui em FIIs, equivalente a 9%, 1% em CRIs e 18% em renda fixa no momento em que esse relatório foi emitido. Esse FII não é um fundo listado, é um fundo fechado apenas para grandes investidores, que no momento não está listado em bolsa. E aqui está o detalhamento dos imóveis, né? A composição. A gente pode ver que mesmo o maior ativo, que é o próprio IBMEC que a gente mencionava, equivale a apenas 17% do patrimônio total do fundo hoje. Então, são
mais de 10 ativos, né? Nesse momento que ele emite esse relatório, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imóveis. Porém, ele tem um fato relevante de alguns meses atrás, que ainda tem mais um imóvel para poder entrar. Ainda estão fechando as últimas condições necessárias para poder organizar isso. Os contratos são totalmente atípicos, com vencimentos longos, inclusive todos esses imóveis de varejo aqui, lojas Big, Sam's Club, são contratos atípicos de 15 anos assinados em 2019. Então, boa parte aqui, que está aqui como 2023 ou superior, na verdade, é para 2034, 2035. Então, é um fundo que tem 100% dos seus contratos atípicos e corrigidos pelo IPCA. Não que todos os imóveis vão ter o seu reajuste no mesmo mês. Cada contrato é independente, então cada um vai ter a sua correção num mês diferente. Porém, todos corrigidos pelo IPCA, como é o habitual nos contratos atípicos. Tradicionalmente, os típicos são corrigidos pelo IGPM e os atípicos pelo IPCA. Não que seja uma regra, apenas um costume do mercado. E a gente tem aqui, então, os dois imóveis educacionais, um no Rio, outro em São Paulo, e a gente pode ver a área bruta total de cada um deles. E aqui os imóveis de varejo, inclusive com as fotos, a área total, o endereço. Então, algumas pessoas gostam de entrar para ver o imóvel. No caso aqui é um supermercado, você pode ir lá fazer suas compras e olhar ele por dentro e conhecê-lo. Então aqui tem todo esse detalhamento. E aqui mais alguns detalhes técnicos sobre a taxa de administração, que é de apenas 0,7% ao ano sobre o valor de mercado. E ele também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 5,5% ao ano. Então, do que passar de 5,5% ao ano, é descontado 20%. Lembrando que tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance já são descontadas quando o fundo distribui. Então, na verdade, o que você recebe de rendimentos já está líquido desse tipo de taxa, já tá paga. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Deixa eu aproveitar e fazer um destaque sobre essa última emissão de cotas. Naturalmente, é muito frequente que quando um fundo faz uma nova emissão, aquele valor fica algum tempinho no caixa enquanto as condições ainda estão sendo negociadas, estão acertando documentação. E claro, esse imóvel vai ficar alocado numa renda fixa, vai ficar parado em algum tipo de CDI ou algum fundo de investimento renda fixa, aguardando essa alocação. No caso desse fundo, o grosso do capital já foi praticamente todo alocado em pouquíssimas semanas. Então, com isso, a equipe de gestão conseguiu manter o mesmo nível de distribuição. Então, aquela barriga que às vezes os rendimentos fazem, no caso do HGRU, isso não se manifestou e provavelmente não vai se manifestar. Afinal de contas, a boa parte do capital foi alocado muito rapidamente. E se a gente considerar o último imóvel que ainda não foi alocado e a outra aquisição que foi feita, que também ainda não foi paga, basicamente o fundo está com o caixa dele totalmente alocado. Ele não está com caixa. Claro, é natural que tenha algum pequeno caixa para uma reforma que precise, uma eventualidade, mas basicamente o fundo está com caixa zerado. Ele está terminando as aquisições que ele se comprometeu no prospecto da oferta pública e, na verdade, ele até, como o fundo conseguiu captar tudo o que ele queria, inclusive utilizou a opção do lote adicional para captar um pouco mais, captou na ordem de 912 milhões de reais, ele, inclusive, adquiriu um outro
Imóvel ainda não está no relatório, porque ainda está sendo processada está sendo processada essa aquisição junto ao cartório, etc. Mas já tem fato relevante. É só ler e dá para a gente ver que o fundo alocou praticamente todos os seus recursos e numa velocidade muito rápida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!